Em 2013, um gigante acordou de mau humor. Zangado e confuso, como quem acorda de ressaca após uma longa bebedeira. Naquele ano, o Brasil viu os antigos sonhos de prosperidade e de uma democracia funcional se despedaçarem contra a realidade da crise econômica e da corrupção endêmica. Qual era o problema com o nosso país? Qual era o problema com a nossa cultura? E com o nosso povo? Pareciam perguntas impossíveis de responder naquele momento. A cacofonia de vozes discordantes dificultava formar uma ideia clara das raízes do problema nacional e a hegemonia da mídia estabelecida dificultava a discussão aberta e franca das questões cruciais para o país. Seguimos sem respostas, e a falta de plataformas de comunicação verdadeiramente independentes ameaçava sufocar um breve vislumbre de esperança que surgia com o crescimento das mídias sociais. Até que em 2016, surge uma luz no fim do túnel. Em um ambiente de patrulhamento e cancelamento, colegas de faculdade, movidos pela necessidade de entender a situação do país, juntaram R$10 mil e começaram a Brasil Paralelo. A primeira ideia que eles tiveram foi promover um grande congresso entre algumas das mentes mais bem informadas do país. Um primeiro passo na direção da compreensão. O nome não foi escolhido por acaso, e o símbolo, muito menos. Só se percebe que uma linha entortou quando existe outra, traçada ao lado dela para servir de referência. Como no filme Interestelar, em que foi preciso atravessar para uma realidade paralela para encontrar e transmitir de volta o que de dentro ninguém conseguia ver, a Brasil Paralelo nasceu para ser essa segunda linha. Um ponto fora do país oficial, apontando permanentemente para ele. Por isso, nosso símbolo desenha a garganta. No filme, é de dentro dela que se enviam as mensagens capazes de mudar tudo. Nós percebemos uma necessidade tão forte de entender o Brasil que contraímos mais de R$100 mil em dívidas e arriscamos tudo para percorrer o país e documentar o pensamento nacional, enfrentando todo tipo de dificuldade no esquema das tripas coração que caracteriza tantas empreitadas empreendedoras. Mas as dificuldades foram superadas e o primeiro documentário ficou pronto. O Congresso Brasil Paralelo 2016 colocou o Brasil para se olhar no espelho, com uma diferença crucial. Pela primeira vez, a análise vinha livre dos clichês ideológicos que já atrofiavam o pensamento brasileiro havia décadas. Para quem já se inscreveu para o Congresso e já garantiu sua presença gratuita lá, como é que vai funcionar? Só para recapitular, aproveitando que a gente está aqui conversando. Então são 6 capítulos. O Congresso surgiu no cenário como uma lufada de ar fresco, como quem abre uma janela num ambiente sufocante. A aceitação e o sucesso foram imediatos, sinalizando que havia uma grande fome por informação. E o dinheiro obtido com aquela empreitada, que poderia ter sido usado como justa recompensa pelo esforço, em vez disso, foi reinvestido no sonho. Assim começou a jornada em que amigos iniciaram o resgate de um país esquecido. E aí, pessoal, tudo bem? Trazendo mais um pouco dos bastidores para vocês que estão nos acompanhando aí. Tinha início ali a construção de uma alternativa ao país oficial das manchetes e escândalos, do potencial sempre adiado, do futuro que não chega. Assim começou a Brasil Paralelo. Os documentários se seguiram, e a cada um era uma nova peça na reconstrução da memória e identidade nacional. Em A Última Cruzada, a história do Brasil foi representada aos brasileiros órfãos de memória. Com 20 milhões de visualizações, a série resgatou o amor pela nação e devolveu aos brasileiros a consciência do que somos feitos e por que existimos. Em A Era Vargas, em 1964, Entre Armas e Livros,
que juntos somam mais de 15 milhões de visualizações, períodos históricos sequestrados pela narrativa oficial foram resgatados para toda uma nova geração de brasileiros. O Teatro das Tesouras, ao expor a inconsistência do pretenso antagonismo entre os dois maiores partidos do país, revelou finalmente um dos mais insidiosos enganos de percepção pública da política brasileira. A caixa preta da educação foi devassada em pátria educadora, dando pela primeira vez aos brasileiros a verdadeira noção do tamanho do problema. A primeira arte e o fim da beleza sinalizaram a preocupação com questões culturais e estéticas, revelando e discutindo a história por trás de algumas das ideias que moldaram o pensamento da cultura no século XX. A criminalidade, uma das maiores chagas nacionais, foi analisada e diagnosticada com um rigor inédito e ainda não igualado em Entre Lobos. Adentrando o mercado internacional, a história do comunismo abordou com isenção um dos temas mais ideologicamente disputados da história política mundial. E o internacionalmente premiado From the River to the Sea foi até a faixa de Gaza para reportar e analisar o conflito literal e narrativo mais acirrado do século XXI. São mais de 100 documentários que a Brasil Paralelo lançou até agora. Um acervo que já é o mais completo panorama sobre a situação cultural e política brasileira no século XXI. Obras que foram assistidas por mais de 30 milhões de pessoas no Brasil. Para atender a demanda de seu público, a Brasil Paralelo investiu em muitas frentes de atuação, tornando-se uma das empresas de conteúdo mais versáteis do país, com programação diária de conteúdo, especial de Natal, mini documentários diários, uma das maiores plataformas de streaming do país com mais de 800 mil assinantes, plataforma de audiolivros, portal de notícias, conteúdo diário em vários canais nas redes sociais e grande distribuição de livros físicos para todo o país, dentre outras iniciativas. O dinamismo, o foco em resultados e a integridade editorial da Brasil Paralelo fizeram conquistar mais de 2 milhões de clientes e uma audiência mensal de mais de 10 milhões de usuários únicos em seus canais gratuitos. A mentalidade de independência e de investimento no futuro levou a empresa a superar a marca de 200 milhões de faturamento anual e, em 2026, completar R$1 bilhão em faturamento acumulado. Mas a jornada exige ir além. Na batalha por corações e mentes, a munição mais poderosa são as histórias, que nos cativam e fascinam desde a aurora da humanidade. Quando nos reuníamos ao redor do fogo para ouvir lendas e mitos que nos transmitam ideias, sentimentos e valores. Cientes disso, começamos a dar os primeiros passos naquela que promete ser a nossa maior aventura, a produção de filmes de ficção, que começou com o sucesso retumbante de Oficina do Diabo, uma das mais bem-sucedidas obras em crítica e rentabilidade do cinema nacional. Eu falo com você daqui a pouco. 3, 2, 1, action. O próximo grande desafio dessa jornada não é pequeno e carrega a nossa ambição. Um filme internacional feito para o mundo inteiro, com atores americanos e produzido em grande parte no Brasil, contará a história surpreendente de uma das mentiras que deu origem a um dos maiores problemas sociais da modernidade. What is a man? What is a woman? And how do we come to define them? O lançamento será em breve e marcará o início da segunda década e da próxima etapa da Brasil Paralelo. Mais um dia de trabalho aqui, tô indo pra casa agora. E é isso aí, vambora, galera. 10 anos depois, olhamos para o nosso improvável começo, para as dificuldades no caminho e os sacrifícios feitos, e nos surpreendemos de termos chegado tão rápido onde chegamos. A Brasil Paralelo é hoje uma presença incontornável no Fórum do Debate Público Nacional. Uma plataforma que se firma como fonte confiável de informação e formação para quem deseja pensar e agir no Brasil e no mundo, trazendo para o centro da discussão as ideias, valores e sentimentos
essenciais para qualquer projeto civilizacional. Diante de tudo isso, só nos resta uma certeza: aqui isso só foi possível graças a vocês. Todas as pessoas que nos ajudaram desde o início são o motivo dessa história ter vindo tão longe. E seguimos confiantes que juntos faremos o que sozinhos seria impossível. Sabemos que é importante comemorar os marcos pelo caminho e fazer o balanço das lições aprendidas. Mas também sabemos que ainda mais importante é olhar para frente, para onde se quer chegar. Na comemoração de seus 10 anos, a Brasil Paralelo olha para trás com a satisfação de ter construído uma história incrível até aqui. E olhando para frente, se prepara para dar os próximos passos com confiança, disposição, coragem e com a aliança dos brasileiros. Muito obrigado a todos que comemoram conosco hoje essa jornada. Vocês nos ajudaram a erguer cada tijolo dessa escada, que ainda está só no começo.